Olá, bom dia turma 231, Colégio Santa Marta. A gente está iniciando mais uma aula, hoje, dia 21 de agosto, né? A gente está numa sexta-feira, então, fria, gelada em Porto Alegre. A gente vai dar sequência aos nossos estudos, mas antes de começar a falar sobre a aula de hoje, eu vou dar alguns recados. Tá? O que nós vamos ver hoje? Basicamente, a gente vai ver o governo da linha dura. Então, a gente vai ver o governo da linha dura, Costa e Silva, e vamos avançar com Costa e Silva, provavelmente até chegarmos no presidente Emílio Garrastazu Médici. Mas, justamente nesse governo Costa e Silva, o primeiro governo da linha dura no Brasil, a gente vai ver quais são as características, então, que definem esse modelo de gestão, em relação ao primeiro modelo de gestão da ditadura militar, que era chamado de Sorbonne. Então, a gente vai ver algumas nuances importantes. Se vocês fizeram leitura do capítulo e tem alguma questão para colocar, né, fiquem à vontade, podem colocar essas questões, porque hoje a aula vai ser bem rápida e dinâmica. Bom, sobre alguns recados importantes, né? Sobre a nossa avaliação, ela é dia 1º de setembro, né? Vocês já receberam, dia 1º de setembro, eu já fiz as questões. As questões estão basicamente em cima dos temas que eu deixei que eu deixei para vocês nas ponderações. Então, aquelas ponderações ali, né, fazer aquelas questões das ponderações que vocês têm que me entregar também até o dia 14, se eu não me engano. Aqueles que já entregaram, eu vou pedir para que reenviem o arquivo novamente, pode ampliar o arquivo. E é uma forma de tu estudar, né, por aquelas questões para a prova de logo mais, dia 1º, tá? Bom dia, Juliana. Então, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação às avaliações. A avaliação vale 5 pontos, né? E depois bom dia, Carolina. E depois a gente vai ter também a possibilidade de eu vou colocar algumas notas como participação, que abriu a câmera, enfim, né, e que assistiu às minhas aulas, eu faço aqui a minha chamada, eu tenho anotado quem entra, quem não entra, enfim, essas coisas todas, certo? Então vamos lá. Só escrever para a galera que me escreve. Muito bem, vamos nessa. Então, eu vou recapitular um pouquinho do que a gente viu na aula passada, basicamente o finalzinho da aula passada, especificamente em 1967. Então, um ano antes aí, né, no ano que estava saindo do poder, o Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do Brasil. Ele fez uma constituição, né? Assim como todo regime que promove um golpe, né, não havia nenhuma constituição. Quer dizer, a constituição passada ela tinha sido rasgada, esquecida, que foi a Constituição de 1946. Então, o regime militar ele não constrói com o povo brasileiro a Constituição. Ele entrega uma Constituição pronta. A gente viu isso, a Constituição de 1967 tem essa característica de ser uma Constituição extremamente autoritária, porque não houve debate. Não houve debate com a população, não houve debate com parlamentares para se fazer as leis constitucionais. Então, a gente tem algumas características importantes aqui que eu vou relembrar vocês. A primeira delas é que essa Constituição ela tem o poder executivo, no poder executivo, um fortalecimento impressionante. Quer dizer, o rei, o rei, o presidente, né, que é o do executivo, o militar, ele tem completo controle, ele pode entregar leis, ele pode incorporar atos institucionais, desprezando os demais poderes. O executivo está acima do poder legislativo e judiciário. Isso nessa Constituição de 67. E também nós vamos ter essa lei aqui, ó, Lei de Segurança Nacional, que é uma lei extremamente complicada, porque qualquer tipo de ameaça ao regime, né, qualquer tipo de questionamento sobre o regime pode ser preso, né, enfim, sendo cogitada a Lei de Segurança Nacional, né, se promove aí uma caça àqueles que são oposição a um governo. Né? Então, a gente viu a chegada do Costa e Silva. Costa e Silva vai governar, vocês observem aqui, de 67 a 69. É um curto período de tempo de governo do Costa e Silva. Por quê? Ora, porque ele adoece, né, e aí sai do governo. Né? Ele tem uma isquemia e sai do governo.
Então, o governo Costa e Silva, gurizada, é um governo que ele vai estar seriamente abalado, né? E ele chega no governo com uma insatisfação geral da população brasileira, né? Quer dizer, aquelas pessoas como o Carlos Lacerda, a imprensa brasileira, né? Grande parte da imprensa brasileira que tinha apoiado o regime, quem é que está falando comigo aqui? Todas as questões que eu mando fazer não precisa me entregar, viu, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Todas as questões que eu peço para que vocês façam, sempre lá no final do nosso planner, eu peço que vocês façam as questões no livro. É uma forma de vocês estarem, assistam a aula, façam as questões para ver se encaixa aquilo que a gente falou aqui na aula com aquilo que está sendo cobrado nas questões. Tá? Eu não peço para que vocês entreguem essas questões. Não, eu nunca pedi isso para vocês. Tá? Então, vocês fazem as questões no livro mesmo, mas não precisam me entregar as questões. Não, quem me entrega, não tem problema. Eu baixo, inclusive, o arquivo e anexo na pastinha da turma de vocês. Né? Coloco o nome no arquivo. Ah, o arquivo é do, sei lá, do Alisson, do Yuri, do Giovanni. Então, eu coloco ali. Agora, quem não precisar, quem não entregar, não tem problema. O que eu peço, o que eu estou dando prioridade são as ponderações, que eu mandei agora recentemente, e a nossa prova, que está marcada aí para o próximo dia 1º de setembro. Né? Então, voltando à aula, voltando lá, eu tenho dizer para vocês que era uma insatisfação geral. Então, grande parte da imprensa que apoiou, grande parte do empresariado que apoiou o golpe, grande parte dos políticos de direita que apoiaram o golpe, agora estão arrependidos. Por que estão arrependidos? Porque eles veem que não tem democracia. Eles não conseguiram chegar no poder. A ideia de que a Sorbonne iria fazer uma limpeza no Brasil, né? Vão fazer uma limpeza, vão tirar os políticos ruins, são os nacionalistas, né? Os políticos que queriam desenvolvimento nacional, e vão colocar agora a gente de novo no poder, e aí a gente continua o projeto liberal. Isso não acontece. Então, a linha dura assume o Brasil, e o movimento estudantil tem uma grande importância nesse momento, porque vai fazer um embate muito ferrenho contra o governo federal, contra o governo intransigente, contra o governo ditatorial. Vão às ruas fazer manifestações, principalmente por conta desta lei aqui, ó. Oposição ao acordo que foi feito, né, do MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, com os Estados Unidos, USAID, né, USAID, que é o estilo ou o formato de high school norte-americano. Então, nós vamos ter de 12 anos de currículo escolar, que nós tínhamos no Brasil, né? Que era o ginásio, daí, o clássico, né? E o exato, tal, o científico, que era assim, estava configurado. Nós vamos ter uma nova configuração, que será o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até chegarmos no terceiro do ensino médio, diminuindo um ano de estudo. Então, de 12 nós passamos para 11, nós ficamos com uma média baixa. E mais, né, nós tivemos ainda reformas no currículo. Que tipos de reformas de currículo que a gente teve? A gente teve a exclusão da disciplina de filosofia, tivemos a exclusão da disciplina de sociologia no currículo, tivemos a exclusão da disciplina de geografia e tivemos a exclusão da disciplina de história do currículo. Então, nós vamos ter de história e geografia uma disciplina só. Pode perguntar para tua mãe aí. Se chama Estudos Sociais. Então, essa disciplina, Estudos Sociais, estaria, né, responsável por trabalhar geografia e história. Claro que tu pode pensar assim, não existe, foi cancelado história e geografia, mas criaram outra disciplina. Só que não é a mesma coisa, porque a profundidade que a gente dá para os assuntos não é da mesma forma. E outra, filosofia e sociologia, que são disciplinas que fazem com que vocês, né, pensem o mundo em que vivem, pensem o ser que são, né, consigam entender a dinâmica social. Quer dizer, essas disciplinas foram interrompidas e foram colocadas outras disciplinas que são extremamente instrumentalizadoras, como OSPB, depois vocês vejam o que é, e moral e cívica. Então, nós vamos ter quase que um enquartelamento
da educação brasileira, né? Isso, então, vai ser muito combatido pela classe da educação, principalmente pelos estudantes, mas também professores vão questionar isso aí. E o Estado vai usar, né, principalmente a linha dura daquilo que eles mais sabem fazer, que é baixar o porrete, né? Então, todas as manifestações vão ser tratadas com extrema violência, até que uma manifestação em específico, no estado do Rio de Janeiro, no restaurante universitário da Universidade Federal do Rio, um estudante é morto, justamente. Dentro do restaurante universitário, os estudantes fizeram uma manifestação dentro do restaurante, porque o preço da comida universitária estava muito alto pela qualidade que a comida era entregue. Então, os caras estavam fazendo uma manifestação ali, a polícia entrou extremamente truculenta e acabou matando Edson Luiz, está ali o nome dele. E por que eu coloquei em negrito aqui? Porque isso aqui é o estopim, isso aí é o princípio das grandes manifestações que vão ocorrer em 1968 no Brasil. Bom, 1968. Se vocês colocarem essa data no Google, chega e coloca no Google aqui, acontecimentos de 1968. Cara, vai sair uma lista de acontecimentos importantíssimos em 1968. Guerra do Vietnã, manifestação nos Estados Unidos, do movimento negro americano, Angela Davis, Panteras Negras, Martin Luther King. Nós vamos ter o movimento hippie, né, que é um movimento que prega a paz e o amor, né? E o movimento libertário também, que é o princípio do movimento LGBTQ+, né? Quer dizer, é a pluralidade de gênero. Nós vamos ter uma série de questões. Na França, nós vamos ter manifestações populares com a juventude tomando as ruas, né? Bom, cara, 1968 era um grande caldeirão cultural no mundo e o Brasil não pôde ser diferente. Em 1968, então, a partir da morte do Edson Luiz, uma passeata que se organizou no estado do Rio de Janeiro, chamada Passeata dos 100 mil, em julho de 68. E aí começou a pipocar uma série de greves, manifestações, né, posicionamentos políticos contra a repressão do governo. E foi justamente num discurso desse, olha aqui, ó, o Edson Luiz morto, né? Estou colocando para vocês aqui. Aqui nós temos a missa de 7º dia de Edson Luiz e o pessoal sendo dispersado pela cavalaria, né? Do exército. Aqui as greves em Contagem, passeata dos 100 mil, né? Essa imagem aqui é clássica, porque essa imagem aqui é a imagem que roda, né? O imaginário da resistência contra o regime militar. E nós temos também um movimento chamado CCC, que é o movimento de Comando de Caça a Comunistas. Ou seja, segunda-feira teve Roda Viva, né? Aí, o que é a coisa, né? No Roda Viva foi convidado o humorista, vocês devem conhecer, o Adnet, né? O Adnet foi convidado. Para quem não sabe, Roda Viva é um programa que ocorre no canal Cultura, TV Cultura. É um programa de entrevistas tradicional pra caramba, né? Então, o entrevistado é convidado, ele fica no meio do estúdio e fica uma arena, assim, de perguntas em volta desse candidato. E aí, desse convidado. E aí o Adnet, então, estava ali naquela situação, né, no grupo, e foi perguntado por um jornalista que perguntou para ele assim: por que tu te intitulas um humorista de esquerda? Né? Será que isso não é ruim? Porque isso já coloca em ti um rótulo, e aí as pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim: nossa, mas aí eu não conheço nenhum humorista famoso em Cuba, eu não conheço nenhum humorista famoso na Coreia do Norte, eu não conheço nenhum humorista famoso na China. Aí o Adnet deu uma resposta que é uma resposta para a gente entender essa imagem que a gente tem aqui. O Adnet disse o seguinte: o problema é que nesse reducionismo, o que é o reducionismo? É não pensar as coisas, né, como as coisas estão sendo feitas. A pessoa que se coloca na posição de esquerda não quer dizer que ela seja comunista, não, cara. Dizer que tu é de esquerda não significa que tu seja comunista. É isso que tu tem que entender. Quando uma pessoa diz assim, eu sou de esquerda, ela não se coloca, ela não diz assim, nossa, então ele é a favor do PT. Não.
É isso que a sociedade não entende. A mesma coisa quando alguém diz que é de direita, que as pessoas não vão olhar para ti e vão dizer que tu é fascista. Ou a pessoa é conservadora e vão olhar para ti e vão dizer, ah, tu é extrema direita. Não. Quer dizer, a gente não está tendo a capacidade de dialogar. Então, uma pessoa de esquerda, ela é progressista. Necessariamente, ela é progressista, né? Que quer o quê? Quer sair de uma situação que está para uma situação melhor. Aí, a mesma coisa foi com uma situação de alguém disse assim, ah, tu é um esquerda de iPhone. Ora, por que alguém de esquerda não pode ter um iPhone? A esquerda não quer que as pessoas sejam pobres. A esquerda não defende a pobreza. A esquerda defende o fim da pobreza. É diferente. Então, eu não estou defendendo, não estamos defendendo na esquerda a pobreza. Não é isso. Então, esse comando de caça comunistas era um comando de caça justamente a estudantes que queriam democracia no Brasil. Agora, querer democracia no Brasil durante um regime militar que não oportunizava o diálogo, né, que não escutava a população não podia escolher o presidente, não podia escolher o prefeito, não podia escolher o ministro, a população não podia nada. Eles são considerados de esquerda por isso. Mais do que de esquerda, comunistas por isso. Né? Então, é uma imagem de total intransigência. Tá? Esses movimentos fascistas aqui vão perdurar durante o regime militar. Algumas revistas vão ficar, a revista Veja, a favor do governo, né? E aí nós temos a edição do AI5, graças a este cara aqui. Esse cara aqui, ó, é o deputado Márcio Moreira Alves. Ele é deputado do MDB. O que ele vai fazer, o Márcio Moreira Alves? Ele vai fazer um discurso na Assembleia. Ele vai chegar na Assembleia, entre outras coisas, ele vai dizer assim, a população brasileira precisa ter mais espaço. A população brasileira precisa respirar democracia. Nós não podemos fazer nada. E aí, o que acontece? O governo militar, a junta militar, vai decretar o ato institucional número 5. Então, vamos ao ato. Ele é o maior instrumento de repressão que a ditadura teve. Tá? Então, isso aí tem que ficar bem claro. Maior instrumento de repressão da ditadura militar. Pretexto foi o discurso do Márcio Moreira, que eu já falei. Fechamento do Congresso. Então, o Legislativo é fechado. O Poder Legislativo, que tem a capacidade de fazer leis para melhorar, projetos para o Brasil, ele é completamente fechado. Quem assume isso é o presidente. Então, o Executivo assume o papel do Legislativo. O Executivo, o Judiciário, que é o terceiro poder, né, ele era completamente comandado pelo Exército. Né? Então, nós tínhamos ali uma legislação autárquica do Exército. Lembrando que, olha só, o Exército, ele não tem poder de polícia. Ele não tem preparo de polícia. E eu queria aqui lembrar duas situações com vocês rapidamente, né? Que aconteceram em São Paulo. Então vamos lá. Que na verdade, foi feito por uma polícia que é chamada Polícia Militar. Então a Polícia Militar é diferente da Polícia Civil. A Polícia Militar, ela tem com ela uma herança deste momento histórico, que é o momento de maior repressão do Brasil. Então a gente vai ver o porquê. Se vocês estão lembrados, a gente teve uma situação em São Paulo, agora na semana passada, na semana retrasada, eu acho, que dois jovens ali, um jovem estava sentado numa escada, um jovem negro, inclusive, estava fumando, sei lá, estava sentado lá, e não sei se ele estava usando droga ou não. O fato é que ele foi repreendido por um policial militar. Aí o policial militar começou a bater nesse jovem, né? E nisso chegou uma mulher. A mulher chegou e pediu para parar de fazer isso, né? O outro policial militar que estava junto pegou a mulher, isso tudo foi filmado, pegou a mulher, imobilizou ela, colocou ela no chão, subiu com o pé no pescoço dessa mulher e ficou com o peso do corpo inteiro em cima do pescoço dela. Isso foi filmado. E isso foi uma semana depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então vocês devem perceber a gravidade disso tudo, né? E o policial fez isso, né? Fez isso. Talvez seja um instinto assassino, né? Eu não sei dizer, né?
Mas aí o fato é o seguinte, isso é uma situação, por quê? Porque, primeiro, os dois eram pobres negros, né, de uma periferia, né, em São Paulo. Aí o segundo relato que eu passo para vocês é o relato que dois policiais foram chamados para atender uma diligência dentro de um condomínio em São Paulo chamado Alphaville, que é um condomínio extremamente luxuoso em São Paulo. Chegaram no condomínio, né? Um policial já colocou filmando a situação e o policial que chamou a atenção do morador que estava ali era, se eu não me engano, era violência doméstica, né? O dono da casa saiu e começou a ofender o cara, dizendo que o cara era um merda, que o cara não prestava. Então, olha só. E aí o policial ficou olhando, esperando. Não, senhor, se acalme, senhor. Então, vejam que nós temos... E o cara é extremamente arrogante, né? Uma pessoa da classe média alta, né? Uma pessoa que provavelmente tinha contatos políticos, porque pegava um telefone e ficava ligando não sei para quem, na frente do policial, destratando o policial. E nem por isso o policial subiu no pescoço dele. Então, quer dizer, nós temos dois pesos e duas medidas diferentes. E a polícia serve para todo mundo no país. Por que isso acontece? Então, são questões que a gente tem que tentar entender. Por que pessoas do judiciário, velho, fazem um desacato à autoridade de tal maneira, tão grande, tão perplexo a gente fica vendo isso, que foi aquele caso daquele desembargador em Santos também, que amassou a multa, jogou no chão, saiu sem máscara, rindo da cara dos caras. Por que isso acontece impune no Brasil? Então vamos ver que o ato institucional número 5, ele vai ser essa grande escola do quê? Das diferenças de tratamento social no Brasil por parte do poder público. E a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Por que há diferenças de tratamento por parte do poder público a populações no Brasil? Isso é uma tradição. Né? Então, nós vamos ter o fechamento do Congresso, supressão de direitos políticos e individuais. Ou seja, hoje, eu sou livre, vocês aí são livres, todo mundo é livre até que provem o contrário. Para que nós sejamos presos e condenados, alguém tem que produzir prova para que a gente seja preso. Ninguém pode me prender sem prova. Ou ainda, se me pegarem em flagrante. Agora, se me pegarem em flagrante, tem que ter testemunha também. Então, tipo... Então, vejam, olha como é difícil, né? Lá no regime militar não tinha essa, velho. Com o ato institucional número 5, qualquer pessoa, poderia ser preso. E aí eu volto aqui com vocês de novo. Imagine uma situação assim, ó. A gente tá todo mundo em casa agora e sempre tem um vizinho que escuta uma música alta. Aí o cara escuta a música dele alta e atrapalha o Jairo. Daí o Jairo um dia se indigna, pega o telefone celular, liga para 190 e chama a polícia. E diz o seguinte, ó, meu vizinho aqui é comunista. O senhor tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, ele tem livro do Marx, ele tem livro do Engels, ele é comunista dos mais comunistas, ele tem uma bandeira vermelha em casa. A polícia, cara, ela vai atropelar, ela vai chegar, vai pedir um número, vai entrar no domicílio, vai prender a pessoa e a pessoa não tem direito de se defender. Vai levar a pessoa presa, vai torturar essa pessoa, porque tortura no Brasil ela não pode, ela é proibida, mas obviamente que a gente sabe que nos porões da ditadura a tortura era uma prática muito comum para se extrair depoimentos de pessoas. E aí, pessoal, uma pessoa que está sendo torturada, ela fala até aquilo que os caras querem ouvir, entendeu? Elas falam aquilo que os torturadores querem ouvir, porque ela quer se livrar daquilo ali. Então, isso é uma cadeia impressionante de injustiças que vão acontecer com o povo brasileiro. Porque todo mundo no Brasil, a partir da lei de habeas corpus, passa a ser culpado. Todo mundo é condenado. Hoje, todo mundo é livre até que provem o contrário. No regime militar, com o AI-5, era o contrário. Todo mundo era suspeito. Certo? Então, é um clima, é um estado de exceção que nós vamos viver. Um estado de polícia. Para vocês terem uma ideia, na rua, durante o regime militar, as pessoas saíam à rua com mais de 3 pessoas e elas eram perseguidas pela polícia.
porque poderia ser a formação de algum grupo, de algum motim. A partir das 10 horas da noite, funcionava como as pessoas que fossem pegas na rua, elas eram levadas para a polícia. Se não tivesse a carteira de trabalho comprovando que estava voltando do trabalho, por exemplo, onde tu trabalhava, a pessoa era presa. Então essa história da polícia chegar, fazer uma batida policial, pegar a tua identidade, jogar a tua carteira no chão, jogar a tua identidade no chão, te tratar mal, isso é uma herança do regime militar. E mais ainda com as pessoas que são de camadas mais pobres no Brasil. São mais humilhadas do que as pessoas ricas. Eu não sei vocês, mas eu fui muito ao estádio, principalmente quando o Grêmio era aqui no Olímpico, né? Então eu ia muito ali no Olímpico e, obviamente, na hora da entrada tinha vários policiais a cavalo e tal. E quando tinha, por exemplo, algum tumulto, alguma coisa, os policiais sempre chegavam com o quê? Sem o nome na lapela da gandola. Então lá, tipo, policial Brum, né? Aí tem o teu nome aqui. Os caras tiravam isso. Agora, por que os caras tiram isso? Por que eles tiravam isso? Né? Será que era com medo de ser identificado? Outra coisa, que é a herança deste momento. Para vocês verem como o exército não tem capacidade de polícia. Nós tivemos um acontecimento, que foi a morte daquele negro no trânsito lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, não me recordo agora, que era um músico, ele levou 300 tiros no carro dele. Então, isso também prova a incapacidade, a imperícia da polícia do exército. Né? Muito bem, voltando aqui, nós vamos ver que o AI-5, então, ele vai intervir nos estados e municípios. Todos os políticos, todos os prefeitos, todos os governadores serão indicados pelo regime. E permissão de cassar mandatos, demitir, prender e editar leis. Quer dizer, o ato institucional número 5, ele vai mudar a cara do Brasil. Aqui está o Jornal do Brasil, né, falando aí sobre a edição desse ato que foi em dezembro de 68. E aí, meus queridos, eu venho falar para vocês sobre o outro lado da moeda. O que é o outro lado da moeda? Se não há mais possibilidade de diálogo a partir de um diálogo democrático, se as populações estão sendo, se a população brasileira está sendo humilhada, torturada, perseguida, oprimida, então, obviamente, que vão surgir grupos de resistência. E aí nós vamos falar do chamado braço armado da oposição ao governo. Esse braço armado ele vai ser chamado de guerrilha. O que é uma guerrilha? Alguém saberia me dizer o que significa guerrilha? A guerrilha, na verdade, ela é um grupo armado, tá, que não é oficial. Então, é um grupo armado de oposição a um momento, a um governo. E ela não tem uma prática muito clara de atuação. Eu não consigo enxergar, a partir da guerrilha, aonde ela está, porque ela se organiza a partir de células e o governo vai traduzir isso para um nome, né, que é muito comum a gente ouvir hoje. O governo militar, que era extremamente autoritário, vai dizer que isso é terrorismo. E, de fato, a guerrilha causava terror mesmo. Né? Então, qual era a proposta da guerrilha? Era em assaltar bancos para comprar armas, né, através do dinheiro dos bancos, e principalmente, sequestro de embaixadores. Né? Nós vamos ter 2 sequestros importantíssimos aqui, que eu registrei aqui, que vão servir para quê? Vão servir para soltar os presos políticos. Então, nós temos 2 braços de guerrilha. Um braço de guerrilha urbana, que era organizado, então, nas cidades, né, para assalto de bancos e sequestro de embaixadores estrangeiros, e a guerrilha rural. A guerrilha rural era uma guerrilha de instrumentalização da população do campo. Então, o que significa isso? Esses caras montavam, lá no Araguaia, lá no Pará, uma espécie de escola política para a população rural. Então, era uma escola que iria explicando o porquê que estava acontecendo tudo aquilo no Brasil, o que era a ditadura, por quê que eu estou falando isso?
Porque lá no interior, cara, não chegam as coisas, né? Não chegam as novidades, e não chegam as informações. As pessoas sentiam isso mesmo. Quem é que sentia essa, essa apreensão, né? Essa coisa de ser sufocado? Era a camada média brasileira, né? E a elite brasileira, os estudantes brasileiros, os trabalhadores ali, urbanos. O pessoal do campo, eles não se tocavam do que poderia estar acontecendo no Brasil, o que era esse negócio de tal de ditadura, né? Então, nós vamos ter essa situação. O embaixador dos Estados Unidos, por exemplo, né, o Elbrick, vai ser sequestrado e depois solto, depois que foi solto uma galera aqui, ó, lá de São Paulo. Tem do Rio de Janeiro. Tem um filme aqui, ó, O Que É Isso, Companheiro, que vocês podem assistir, eu acho que tem aberto no YouTube, que fala, que conta justamente essa história do sequestro do embaixador uh, americano. Prisioneiros também que foram trocados pelo embaixador alemão, está aqui embaixo, né, muito mais prisioneiros. Quem eram esses prisioneiros? Os prisioneiros eram prisioneiros políticos. Então, eram professores, intelectuais, alunos, né, que militavam na esquerda, né, militavam na oposição ao governo militar, que era o governo ditatorial. Então, aqui nós temos um gráfico com várias entidades, né? Então, tem muitos grupos de oposição ao governo. Em agosto de 69, então, o que acontece? O Costa e Silva, ele tem uma isquemia, né, e ele vai ser afastado do governo, ele acaba morrendo, né, gente? O Costa e Silva. Mas o seu vice-presidente, que era o Aleixo, Pedro Aleixo, ele é impedido de assumir a presidência do Brasil. E aí nós temos um golpe no golpe. Por que ele vai ser impedido? Alguém desconfia? Alguém leu sobre isso? O presidente Costa e Silva se afasta por conta da isquemia e acaba morrendo. O vice-presidente dele era um civil, era uma pessoa como nós, não era um militar. Então, com medo, os militares com medo de que um civil assumisse o controle do Brasil, não permitem que ele assuma, e aí colocam no lugar dele um outro presidente da linha dura. E aí, queridos, se a coisa estava ruim com o Costa e Silva, a coisa vai ficar muito pior. Por quê? Porque daí nós temos o governo do Emílio Garrastazu Médici, justamente. Ele também é linha dura. Então nós vamos ter 2 governos consecutivos da linha dura. Ele é um governo que vai ser o auge da repressão. Ele vai ser um governo extremamente violento, muito violento. Centenas de pessoas, se não milhares, vão ser presas, mortas, torturadas, sem nenhum. Ele vai aplicar com todo o vigor o ato institucional número 5. Então, vejam só, este governo ele será conhecido como um binômio da segurança, que vai ser por parte do Exército, e de desenvolvimento, que é por parte dos tecnocratas. E aí eu queria voltar aqui para vocês para dizer o que é este binômio. Durante o governo do Médici, o Brasil vai buscar, porque o mundo, o planeta, vai estar oferecendo crédito fácil, dinheiro para os países. O Brasil, como não é bobo nem nada, né, através do regime militar, vai buscar esses empréstimos e começa a construir uma série de obras grandiosas. Então, o governo do Médici vai ser um governo de grande aumento econômico. Nós vamos ter uma alta, um PIB, né, o crescimento econômico do Brasil vai ser quase de 10%. Vai ser 10%, cara, na década de 70. E é isso aí que o teu avô não esquece. Porque o crescimento vai ser vertiginoso, porque entra muito dinheiro. Agora, em termos políticos, então, termos econômicos, entra muito dinheiro no Brasil. Em termos políticos, nós vamos ter a maior repressão, né? uma maior repressão à população, às liberdades individuais de toda a história do Brasil. Sem dúvida alguma. Então, nós tínhamos por um lado, nós estávamos bem economicamente, e bem entre aspas, porque isso aí é dinheiro de empréstimo, não é dinheiro que a gente criou, é dinheiro que a gente buscou emprestado. Qual é o problema de buscar um dinheiro emprestado? Qual é o problema de sair para o shopping com um cartão de crédito com um saldo de 100 mil reais? Qual é o problema disso? É uma pergunta. Alguém poderia dizer assim, professor, isso não é problema,
Professor, sair com 100 mil reais no cartão de crédito para um shopping, professor, isso não é problema, isso é solução. Agora, qual é o problema? Isso mesmo, Manu. O problema é pagar a conta. Como é que tu vai pagar a conta? Então, eu tenho que ter uma ideia que é o seguinte, tem uma hora que eu tenho que pagar a conta. E eu tenho que torcer para que os juros do cartão não seja alto. E aí é que o Brasil se estrepa. Porque quando nós tivemos a primeira crise do petróleo no mundo, crise do petróleo, ela triplicou o valor da nossa dívida e o Brasil se encalacrou. O Brasil se encalacrou na economia. Então, vejam, se por um lado a gente tem um crescimento econômico, esse crescimento ele é um crescimento fake, digamos assim. Por outro, a gente tem uma política extremamente autoritária no Brasil. E quando eu falo de tecnocrata, é mais ou menos o que o presidente que nós temos aqui falou sobre ocupar cargos públicos, né? Então vamos lá. Quem é que deveria ocupar um cargo no regime do Emílio Garrastazu Médici na saúde pública? Quem que vocês acham? O médico, né? O médico é técnico. É o médico, velho. É alguém que entende de medicina, certo? Ele é técnico e crata é política, né? Então, ele é um técnico político do quê? Da medicina. Então, ele vai ocupar o cargo do Ministério da Saúde. Um técnico para ocupar um cargo da educação. No mínimo, cara, um professor universitário. Alguém que tenha doutorado. Alguém que tenha pós-doutorado em educação. Alguém que entenda de educação. Alguém que algum dia já entrou numa sala de aula e sabe como é que é. Não enquanto aluno, mas enquanto professor. Que saiba como funciona um colégio. Agora, pergunto a vocês. Um professor técnico, ministro da Educação, um médico técnico, ministro da Saúde, eles não estudam ideologias? Eles não vêm com uma carga ideológica? Então não existe esse papo, gente. Ah, o técnico não tem ideologia. Claro que tem. Vou pegar o Mandetta, por exemplo. Mandetta era ministro da Educação, da Saúde do Jair, né? Da onde veio o Mandetta? Ele era presidente da Unimed. A Unimed é o quê? Saúde pública? Quem tem Unimed pode pagar. Então ele não tinha nada de técnico. Ele representava os interesses de uma corporação privada e não pública. Então, para vocês pensarem, o governo do Emílio Garrastazu Médici vai ser este governo extremamente autoritário. Sobre este governo, nós vamos falar no nosso próximo encontro, então, na semana que vem, que é na segunda-feira. Um grande beijo a todos, um excelente final de semana e a gente se encontra breve. Falou, galera! Tchau!